Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nesse vídeo vamos apresentar mais um exercício resolvido sobre as aplicações da integral definida. Nesse terceiro exercício, vamos determinar o volume formado, limitado, pelo corte de um cilindro. Aqui está o centro da base do cilindro. Eu vou fazer passar um plano através do diâmetro do cilindro. Aqui então vai se formar um corpo. E é exatamente este corpo que eu quero determinar o volume. Então, talvez seja algo deste tipo. Nós vamos ter um pouco mais. Este aqui, então, é a meia circunferência da base, certo? E aqui estará, então, algo semelhante a uma cunha. Certo? Então, vamos tentar aqui apagar uma parte deste. Aqui, então, será algo parecido a uma cunha. Tirar esta também. Então, aqui nós temos algo aqui parecido uma cunha, é o corpo que se forma aqui, certo? Então observe que eu vou olhar este corpo agora de cima, certo? Então eu vou ver aqui a minha meia circunferência da base, certo? Então nesta extremidade, por exemplo, que é a extremidade que passa pelo centro, a largura dela é 2R. Largura aqui é 2R. Mas a altura é 0. Porque a coordenada x está aqui, certo? Aqui está a coordenada x. O plano é z igual a x, porque o ângulo formado é π sobre 4, tangente de π sobre 4, tangente de 45 graus é igual a 1, portanto o plano é z igual a x, certo? Então neste ponto a altura, esta altura é igual a 0, porque se z é igual a x e x é igual a 0 aqui no centro da base do cilindro, então a altura é 0. Já neste ponto, um pouco mais distante aqui, eu tenho esta altura genérica, então, igual a x. Então, isso aqui é a minha altura daquela seção. Observe que o que eu estou tentando fazer? Estou tentando mostrar a você que as áreas das seções podem ser escritas como uma função de x. Uma função da variável x, certo? Então, a largura, que seria esta largura, a largura é 2y, e y é a raiz quadrada de R2 menos x2, certo? Então, como eu disse aqui, esta largura aqui, no ponto onde o plano intercepta o diâmetro da base do cilindro, a largura é 2R, mas a altura é 0. Porque a altura é igual
a z, e z é igual a x. Como x é igual a zero, então eu tenho altura zero. Já na outra extremidade, eu tenho a altura igual a r, neste ponto aqui, a altura neste ponto aqui, no fim da cunha, neste ponto aqui, é igual a r, mas a largura é igual a zero, porque y é igual a zero nessa extremidade. Já numa seção qualquer aqui, seção qualquer, vamos escrever assim, seção qualquer. Seção qualquer. A altura será x. E a largura é igual a 2y, essa largura é igual a 2y, e y é a raiz quadrada de R2 menos x2. Então, 2 vezes a raiz de R2 menos x2. Então, as áreas seccionais deste corpo, que corpo é esta cunha, certo? Que eu quero calcular o volume dela. As áreas seccionais desta cunha são igual a x, que é a altura, são retângulos, certo? As áreas seccionais são áreas de retângulo, onde a altura vale x e a largura vale 2 vezes a raiz quadrada de R2 menos x2. Portanto, o volume é a integral de 0 a r, porque x vai variar de 0 até r. Quando eu chego neste outro extremo, x variou de 0 até r. Aqui, x vale r. De 0 a r de dv. E meu dv, nós já vimos que no caso de áreas seccionais, é o a de x vezes dx. É como se fossem prismas, onde a área da base é a de x e a altura é dx. Portanto, o meu volume vai ser igual à integral de 0 até r de a de x dx, que é 2x, raiz de R2 menos x2 dx. Vejamos primeiro, então, a integral indefinida. Então, integral de 2x raiz quadrada de R2 menos x2 dx, se eu chamar u igual a R2 menos x2, du será menos 2x dx. Portanto, esta integral vai virar menos a integral da raiz de u du, que é menos 2/3 vezes u elevado a 3/2. Observe que seria u elevado a 3/2 sobre 3/2. Só que sobre 3/2, dividir por 3/2 é multiplicar por 2/3. Então, isso é menos 2/3 da raiz quadrada de u elevado ao cubo. Logo, esta integral é igual a menos 2/3 da raiz quadrada de R2 menos x2 ao cubo, avaliado de 0 a r. Posso trocar este sinal invertendo os limites de integração. Então, isso pode ser 2/3 vezes a raiz quadrada de R2
menos x2 elevado ao cubo, e isto então avaliado de R até 0. Então, isto avaliado em, isso aqui é 2/3, então, vezes R, 2 menos x2 avaliado em 0 é R2, raiz quadrada de R2 é R, elevado ao cubo dá R ao cubo, menos avaliado em R. R2 menos R2, 0. Portanto, o volume que eu quero determinar é 2R ao cubo sobre 3. O volume deste corpo que foi formado pela interceptação deste cilindro por um plano z igual a x através do diâmetro da base